Olá, boa noite. Uma notícia entrevista hoje o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, foi vereador em São Paulo, foi deputado estadual em São Paulo e está no 5º mandato dele como deputado federal. Deputado, boa noite para o senhor, obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy, boa noite a todos que estão nos ouvindo, é um prazer. O prazer é nosso. Deputado, a Câmara aprovou, nesta quarta-feira, o fim da chamada saidinha. Era um projeto que começou tramitando na Câmara, foi para o Senado amenizou, né? Mas mesmo a proposta votada na Câmara, que seguiu emendas do Senado, é tida por especialistas como ruim. Né? Vai colocar mais pressão no sistema carcerário, agora a saidinha seria só para quem pode, presos de baixa periculosidade, para estudar. Os especialistas argumentam que isso é importante para ressocializar. E dizem que isso vai inchar ainda mais o sistema carcerário e pode oferecer ainda mais mão de obra para o crime organizado. Qual que é a opinião do senhor sobre essa aprovação e o que o senhor acha que será o efeito dela? Eu concordo com isso que você falou e que muitos estão avaliando. Nós vamos aumentar a pressão dentro do sistema carcerário. Isso pode levar a situações de tensão, com rebeliões, com situações difíceis, né? E só serve ao crime organizado, não ajuda em nada. Mas também eu acho, Kennedy, que nós estamos devendo uma proposta de reorganização do sistema carcerário, uma revisão do Código Penal e também uma revisão da Lei de Execuções Penais. Porque tem muitos problemas aí. Quando o senhor fala nós, é o governo e o Congresso ou só o Congresso? O governo, principalmente, porque o governo é que tem que fazer essa proposta, uma proposta global. Porque o Congresso fica votando soluções pontuais que são sempre no sentido de agravar penas, de dificultar a socialização do preso, e isso, logicamente, agrada uma parte da opinião pública que leva em conta que bandido bom é bandido morto e não ajuda em nada a sociedade. Nós estamos tendo cada vez mais presos e cada vez mais um índice de volta para as prisões, porque exatamente essas pessoas, quando saem, voltam a cometer crimes e, consequentemente, são penalizadas. O governo tem pesquisas que dizem que a segurança pública é uma das principais preocupações da população e que tem uma preocupação em que jovens de comunidades periféricas, das grandes cidades, estão à mercê do crime organizado e precisa tomar uma medida contra isso. Há uma crítica de que a esquerda tem dificuldade de dialogar com essa pauta. E a gente vê a extrema-direita apostar nesse pânico punitivista, que é só agravar a pena e acha que isso vai resolver o problema. Como que o presidente Lula e o PT devem enfrentar esse debate? Bom, eu acredito que a gente tem que observar que o governo em si, ele tem poucos instrumentos na segurança pública, certo? Ele tem a Força Nacional de Segurança, que é muito pequena para atuar em situações de emergência, tem a Polícia Federal, que atua em questões principalmente relativas a tráfico de drogas e vigilância de fronteiras, mas o dia a dia da segurança pública está a cargo dos estados, com a Polícia Civil e Polícia Militar. Então, a atuação do governo em segurança, ela é pouca, ela é pequena, mas o governo pode criar formas de organizar um sistema nacional de segurança, isso ele vem fazendo, né? E principalmente, como eu disse, rever a legislação. Nós precisamos de uma revisão que puna duramente quem cometeu crimes, mas que também permita que essas pessoas possam voltar à sociedade. O Zaratini, tem um outro debate que está sendo feito no Congresso e no Supremo, que trata daquele projeto para despenalizar o consumo de maconha até determinada quantia. Que a gente teve em 2006 uma nova legislação para separar o traficante do usuário. E aí uma interpretação muito dura acabou colocando usuários nas prisões, isso acaba aprisionando mais pretos e pobres. O Supremo começou a julgar, o Toffoli pediu vista recentemente e tem já um movimento no Senado para aprovar um projeto meio na linha desse do fim da saidinha. Que assim, é crime qualquer quantidade. E aí deixa, de novo, a cargo da autoridade policial ou do juiz fazer uma diferenciação entre usuário e traficante. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? O Supremo deve decidir ou você acha que vai acabar, mais uma vez, prevalecendo no Congresso esse sentimento que é mais na linha de vamos endurecer? Olha, dentro do Congresso, o sentimento majoritário é esse. Inclusive, me espantou muito Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, apoiar esse tipo de coisa.
Mas eu acredito que o Supremo vai dar uma palavra no sentido de separar o que é o tráfico do que é o usuário, o traficante do usuário. Isso é fundamental, porque o que nós temos visto? Aumentar enormemente o número de jovens presos, jovens de periferia, negros, pobres, e isso, evidentemente, é uma forma de recrutamento para as quadrilhas organizadas, para o crime organizado. Então, nós precisamos, de fato, fazer uma separação para reduzir essa penalização indevida. Você acha que isso vai acontecer via Supremo, que no Congresso não vai acontecer? Olha, se o Supremo julgar, e eu acho que vai julgar antes do Congresso aprovar essa proposta, ele forma uma jurisprudência que, evidentemente, pode, inclusive, dizer que essa PEC, caso aprovada no Senado e na Câmara, seja considerada inconstitucional. O Zaratini, a gente viu lá em El Salvador, o Bukele, ele adotou uma política muito truculenta na segurança pública. E obteve ali sucesso, né? Taxa de aprovação, popularidade. A gente está vendo na direita brasileira alguns governadores invocando esse figurino com uma política de segurança pública também muito truculenta, de alta letalidade. Como que o PT, que não adota esse figurino, vai enfrentar isso na eleição de 2026? Olha, eu acho que essa ideia da punição máxima, que é o caso de El Salvador, né, ela está avaliada num primeiro momento. Primeiro momento, prendeu, realmente a situação criminal na América Central é gravíssima, né? E o tráfico de drogas, os assassinatos, os sequestros. Então, ele adotou uma posição de punição total. Criou uma penitenciária para 40 mil presos. Até que ponto vai conseguir sustentar isso? A hora que esses camaradas começarem a sair da prisão, o que vai acontecer? Então, é uma solução muito momentânea, nós não sabemos qual vai ser a consequência. Agora, é evidente que o governador Tarcísio está adotando esse tipo de figurino, inclusive com aquela operação na Baixada Santista, Operação Escudo e agora chamada Operação Verão, que está matando gente à torto e à direito. Pode matar criminosos, mas está matando gente inocente também. É aquela velha coisa, primeiro mata, primeiro atira, depois pergunta. Isso. E o resultado disso, num primeiro momento, é um aumento da popularidade. Isso. Mas até quando vai esse aumento, né? E qual o resultado efetivo disso? Se não é estimular uma guerra ainda maior. Zaratini, para encerrar essa parte de segurança pública, eu queria uma opinião sua sobre privatização de presídios. O Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, deu uma entrevista para a gente, fazendo um alerta em relação a isso. Ele acha que isso pode fortalecer o crime organizado, que isso pode ser ruim para o sistema penitenciário como um todo. Você, como um deputado federal, qual que é a tua avaliação sobre essa possibilidade? Olha, é uma coisa um pouco esquisita. Eu vou contar um exemplo dos Estados Unidos, né? Uma dessas empresas que tinha presídio nos Estados Unidos subornava juízes para condenar o maior número possível de pessoas para cumprir pena, porque ela ganhava por preso. Então, é uma coisa que cria uma lógica econômica um pouco esquisita, né? Eu acho que a gente tem que melhorar os presídios, investir, né, para, primeiro, garantir segurança, segundo, garantir a possibilidade de separação nos presídios conforme a periculosidade de cada um, coisa que todo mundo fala, mas é pouco realizada. Nós precisamos ter uma política penal mais moderna, né, que realmente permita que aquele preso possa voltar à sociedade. Agora, privatizar, realmente ninguém conseguiu explicar ainda que resultado vai dar isso, né? Eu estou te contando um caso dos Estados Unidos onde crianças eram condenadas para preencher as vagas do presídio. Zaratini, vamos falar agora da questão dos militares. Você é autor aí de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que quer mudar o artigo 142 da Constituição Federal, que é o artigo que trata das atribuições das Forças Armadas. Eu acho uma ideia muito meritória. A gente vê na história do Brasil como que as Forças Armadas sempre se acharam tutoras da vida civil. E nas nossas grandes crises políticas, elas sempre têm um papel, né? Você propõe lá acabar com as operações de garantia da lei e da ordem, limitar o papel dos militares na atuação pública, na administração pública. Explica um pouco para a gente como que está essa PEC.
Qual foi a tua ideia, se você já tem os números suficientes para apresentar e o que você quer mudar? Olha, eu acho que nós temos um problema para resolver no Brasil, que é a questão democrática. A questão democrática no Brasil não se resolve se nós não resolvermos a questão militar. E, como você falou, os militares, ao longo da nossa história, começar da proclamação da República para cá, várias vezes interferiram no processo político. E isso, evidentemente, desqualifica, diminui, prejudica a democracia brasileira. Então, nós precisamos adotar aquilo que é adotado na maioria dos países do mundo, a separação total dos militares da política. Então, a nossa PEC, em primeiro lugar, ela estabelece uma condição de que os militares não poderão participar da política. Isso é um artigo que está na Constituição portuguesa, e participar não é só ser candidato. É não poder dar opinião política, articular, fazer qualquer tipo de movimentação na política. Os portugueses, depois da Revolução dos Cravos, que foi feita pelos militares, principalmente, resolveram que era melhor tirar os militares da política. E o fizeram, né? Estados Unidos, a mesma coisa. Você viu aquela tentativa do Trump de mobilizar os militares, que foi fracassada. Então, o artigo 142, que estabelece que os militares também deverão atuar para garantir a lei e a ordem, essa garantia da lei e da ordem é interpretada pelos militares como uma possibilidade deles intervirem politicamente, né, no país, internamente e politicamente. Explica um pouco melhor isso para o pessoal entender. A GLO, essa operação de garantia da lei e da ordem, é uma previsão constitucional que dá aos militares o poder de atuar na segurança pública desde que haja uma requisição de um chefe de poder. Isso, exatamente. E isso está sendo desvirtuado, no seu entender. Isso tem uma leitura enviesada, embasada pelo aquele jurista Ives Gandra. Ives Gandra da Silva Martins, um jurista do golpe, né? Exato. Estava assessorando o Bolsonaro. Tinha até jurista de golpe. Ele tem a interpretação, todo golpe tem um jurista, né? Ele tem uma interpretação de que isso, de certa forma, autoriza os militares a, quando houver uma situação de distúrbio, de desorganização, de caos, eles possam intervir. Que era o que eles tentaram fazer no 8 de janeiro, né? Então, a nossa ideia é o quê? Retirar do artigo 142 esse ponto, né? Proibir os militares de atividade política, dizer que os militares, quando quiserem se candidatar, devem se afastar da carreira, coisa que acontece com juízes e promotores, e se quiser ocupar um cargo civil, de natureza civil, também se afastar. Então, Ou seja, quer ser ministro da Saúde, como o Eduardo Pazuello foi. Tem que se afastar, não pode mais estar na ativa, tem que se afastar da carreira. Exatamente, é uma opção que ele tem que fazer. Ou ele segue a carreira militar, ou ele segue a carreira civil, né? Por quê? Porque ele voltando para o quartel, ele volta com toda uma atividade política em volta dele e acaba politizando. E você mistura a política com a vida militar. Exato. Então, nós queremos fazer isso. Agora, essa proposta, infelizmente, o governo até agora não entendeu a importância dela, né? Por quê? É necessário que a gente avance nisso. Nós temos condições de avançar agora, porque a tentativa de golpe do 8 de janeiro, que começou lá tentando descredenciar as urnas eletrônicas, né? O movimento começa lá em junho, por aí. E depois todos aqueles atentados, aqui atentado na Polícia Federal, derrubada de torres, toda essa articulação que a gente está vendo revelada agora, coloca a necessidade da gente aperfeiçoar a democracia brasileira. E, no meu modo de ver, aperfeiçoar é exatamente colocar os militares no seu papel, que é o papel de defesa do território nacional, defesa das fronteiras, garantia da nossa soberania. Isso que é o papel dos militares. Quantas assinaturas tem até agora? Precisa de 171 assinaturas, que é 1/3 da Câmara para apresentar, não é isso? Exato. Nós devemos estar por volta de 120, por aí. Ou seja, se houvesse uma decisão do governo de apoiar, essa PEC facilmente seria apresentada. Exatamente. Não seria tão facilmente aprovada. Mas nós temos que fazer essa luta, certo? A gente tem que debater esse assunto, porque eu acredito que mesmo para quem é político de centro-direita, né, que tem uma visão mais conservadora, não interessa essa situação. Para uma direita democrática, uma direita democrática que vive em torno de eleições, eu não vejo motivo para continuarmos desse jeito e não apoiar uma PEC dessa natureza. Você acha que isso é uma coisa, uma mudança constitucional, isso é suficiente para acabar com a mentalidade golpista nos quartéis? A gente vê muita questão da formação, Escola Superior de Guerra, na AMAN. O
que mais que a gente teria que fazer de mudança estrutural, Zaratini, para eliminar o golpismo das Forças Armadas brasileiras? Bom, evidentemente que uma PEC como essa vai ensejar uma revisão histórica nas academias militares. Quer dizer, eles vão ter que rever, porque golpe de 64, certo? Que agora nós vamos estar nos 60 anos do golpe. Esse golpe de 64 vamos dizer assim, comemorado. Agora não vai ser comemorado oficialmente, mas muitos vão comemorar o golpe de 64. Então, se você diz, não, os militares não podem participar da política, você vai ter uma outra visão do golpe de 64. Você vai ter um outro entendimento daquele golpe, porque você passa a reavaliar. Então, eu acredito que a gente precisa avançar nisso, avançar numa mudança de conceitos, e eu acho que muitos militares preferem isso do que a intervenção militar, do que se envolver em governos, né? A gente vê que tem gente lá que... O próprio general Tomás tem aquela gravação de uma reunião onde ele fala, olha, eu preferia o outro candidato, mas perdemos. Né? Agora vamos trabalhar com o governo que está aí. Então, é uma visão mais profissional, né, das Forças Armadas que eu acho que é o que deve prevalecer. Eu entrevistei o presidente Lula e conversei com ele sobre essa questão do golpe de 64, porque quando o comandante Tomás Paiva falou, não vai ser celebrado na ordem do dia o golpe de 64, nos 60 anos, mas a gente falou, olha que beleza, que decisão boa, né? Quando não é, na verdade. As Forças Armadas deveriam pedir desculpa, fazer uma autocrítica. Aí o presidente Lula disse, eu não quero remoer o passado. Isso não faz mal, Zaratini, primeiro para a memória histórica, que é importante para a gente não repetir os erros do passado? Olha, eu acho que é sempre bom a gente avaliar a história, avaliar o passado, pensar no que aconteceu e a ditadura que nós vivemos durante de 64 a 85, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser pensada, né? E, evidentemente, aqueles que se opuseram à ditadura, o campo democrático, tem todo o direito de denunciar o que aconteceu, né? Agora, eu também acho o seguinte, a gente tem que pensar para frente. Eu acho que, em parte, o presidente Lula está certo, porque a gente tem que pensar o que nós vamos fazer para frente. Agora, nós não vamos fazer para frente, aí a minha divergência dele, se nós não fizermos uma mudança no que está aí. Entende? Então, você vê, todo o processo que está sendo conduzido pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, ele já dá instrumentos para a gente avaliar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, aconteceu tudo isso, provavelmente muitos serão condenados, né? Todo mundo aguarda que sejam condenados. Mas e daí? Vamos continuar no mesmo status quo? Não vamos mudar nada no nosso ordenamento jurídico? Mas essa estratégia de acomodação que o José Múcio, ministro da Defesa, aplica e que o Lula endossa, está certa ou está errada, no seu entender? No meu modo de ver, está errada, porque não está enfrentando um problema real. Vou te dar um outro exemplo que ninguém está falando. É o momento agora de discutir a Estratégia Nacional de Defesa. É um documento que tem que ser aprovado pelo Congresso que dá diretriz para as Forças Armadas nos próximos anos. Esse documento, quando Jobim foi ministro, foi debatido amplamente na sociedade. Agora existe uma comissão de militares que está discutindo o documento, provavelmente a hora que estiver pronto vai encaminhar para o Congresso, ponto. Está errado. Nós temos que fazer um debate amplo da Estratégia Nacional de Defesa. Então, o presidente Lula deveria, junto com o ministro Múcio, falar, não, vamos abrir essa discussão. Qual é a nossa estratégia de defesa? Qual é o papel dos militares? O que eles devem ter de armamentos? O que eles devem ter de equipamentos? Quais são as regiões estratégicas do país? Então, se a gente não pensar assim, tá bom, os militares continuam pensando nos militares. E o resto da sociedade brasileira fala, tá bom, deixa os militares lá, não vamos se meter com eles. Está errado. Uma profissionalização seria melhor para as Forças Armadas, o papel bem definido. Profissionalização e a sociedade discutir o que eles devem fazer. Você gasta bilhões de reais em equipamentos militares e com base em quê? Qual é a estratégia? Qual é a proposta? Onde vai chegar isso daí? Isso tem que ser aberto para o povo brasileiro. Zaratini, quando o Lula deu essa entrevista, muitos familiares de presos, desaparecidos políticos na ditadura se queixaram dele. Você é filho do Ricardo Zaratini, que foi deputado federal. Ele foi um dos 15 presos trocados pelo Charles Elbrick, o embaixador americano sequestrado em 69, e aí houve a troca de presos políticos. Eu me lembro dele como deputado
federal tem muito respeito pelo seu pai e pelo trabalho que ele fez. E muitos familiares de presos desaparecidos dizem, olha, o presidente Lula, com essa atitude, ele está desrespeitando a memória e o sentimento das famílias. A gente vê que a Comissão de Desaparecidos está parada, não está nem reativada, né? Um museu da memória sobre o que aconteceu, que era uma iniciativa que o Silvio Almeida estava tomando no âmbito dos direitos humanos, e o Flávio Dino, quando ministro da Justiça, também encaminhou, está ali também parada. Você, como filho de alguém que enfrentou a ditadura, como um deputado que também tem uma trajetória nessa área de direitos humanos e em relação a essa questão militar, como é que as famílias se sentem? Como é que você se sente quando vê que o presidente Lula age como ele está agindo? Olha, o presidente Lula é uma esperança permanente do povo brasileiro, né? Ele representa muito para o povo e representa para todos aqueles que lutaram também pela democracia no Brasil, né? E todos esperam que o presidente Lula avance mais, né? E eu acho que esse momento de avançar está dado. Sim. Né? Nós vimos quando, no dia seguinte, eu não lembro agora se foi no mesmo dia, o presidente Lula chamou lá o presidente do Congresso Nacional, o Arthur Lira, chamou o Supremo, atravessaram a praça. Houve um grande momento de unidade pela democracia, pela manutenção da democracia no Brasil. Depois do 8 de janeiro, você está falando. Depois do 8 de janeiro. Então, agora nós temos uma outra condição. Eu acho que falta essa avaliação para ele. Porque fica aquela coisa, não vou cutucar os militares, não vou mexer com os militares. Mas, gente, nós estamos num momento em que a gente tem uma frente ampla que pode se movimentar no sentido de avançar nisso, de fazer uma reavaliação da história, de mostrar o que aconteceu naquele período, até porque, e meu pai falava isso, o Kennedy, ele falava, olha, quando ele faleceu, ele já estava com 82 anos, ele falou, eu estou com 82 anos, todos aqueles caras que torturaram também estão com 82 ou 90 ou já morreram. Né? Então, nós temos que ver o seguinte, a geração que está hoje no comando do Exército não é a mesma geração que participou, né, de todos aqueles atos. Pode ter filhos, porque tem muito isso, militar, filho de militar, seguir carreira militar, mas é outra geração. E nós temos que dialogar com essa nova geração do ponto de vista da democracia, do papel que eles têm que exercer. Então, o presidente Lula, quando fala, não vou fazer uma avaliação disso, não vamos fazer uma denúncia desse período, de certa forma ele decepciona quem acha que tem que ser feita e que sente que o mundo está mudando, que o Brasil está mudando para esse lado. E essa atitude, a meu ver, não sei a sua opinião, ela enfraquece as Forças Armadas. Porque o Bolsonaro, quando chegou ao poder, fala assim, o Bolsonaro cooptou os militares, meio como se os militares tivessem sido ali atraídos pelo Bolsonaro. O bolsonarismo é uma expressão desse golpismo militar que está presente na nossa história desde a proclamação da República. Houve um projeto ali. Não é que o Bolsonaro pegou e atraiu. O Bolsonaro foi um instrumento para esse pessoal fazer um projeto de poder. Combater o golpismo é fortalecer as Forças Armadas, não é enfraquecer, Zaratini. Olha, deixa eu falar para você, eu dialogava muito com o general Vilas Boas, quando ele era comandante do Exército, e ele, durante um bom período, ele falava para mim do envolvimento dos milicianos no Rio de Janeiro com a política. Ele tinha informações, até porque tinha tido aquela intervenção, aquele GLO, isso, que o Braga Neto comandou lá no Rio de Janeiro. Intervenção do governo Temer. E apesar disso, mais tarde, 2 anos depois, ele dá aval, a cúpula militar, para a candidatura do Bolsonaro. Então, ali se constituiu um projeto. Ali se constituiu um projeto de um governo, né, com grande participação dos militares, que, sob novas condições, reeditaria a ditadura de 64. Manteria as eleições, tudo mais, mas um governo autoritário, um governo conservador. Bom, isso deu com os burros na água. Esse governo foi um fracasso absoluto e levou os militares para o fundo do poço. Isso eles têm que entender, certo? Nós precisamos discutir com eles exatamente que tipo de ação que eles querem ter e que tipo de status moral eles querem ter. Justamente, eles se vangloriam de que eles eram a instituição mais bem avaliada da República. Verdade, mas isso caiu. Né? E caiu por quê? Por causa desse governo do Bolsonaro, certo? Que foi um governo catastrófico, caótico.
né, em que a gente viu o quanto piorou a situação de vida, as condições de vida do povo brasileiro. Zaratini, quando houve a Operação Hora da Verdade da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes liberou na semana passada os depoimentos na íntegra, né, tirou o segredo de justiça, dois depoimentos chamaram muita atenção. Do Freire Gomes, que foi comandante do Exército na época do Bolsonaro, e o Batista Júnior, brigadeiro, então comandante da Aeronáutica. E voltou a circular na praça uma tese de que o golpe do Bolsonaro fracassou porque nós tínhamos legalistas nas Forças Armadas e eles quase foram transformados em herói. O Batista Júnior, Zaratini, disse que foi 5 ou 6 vezes discutir com o presidente da República minuta golpista. O Freire Gomes e ele assinaram, no começo de novembro, nota de estímulo golpista aos acampamentos. A eleição terminou no dia 30 de outubro. Eles mantiveram o acampamento golpista, toleraram e protegeram até 8 de janeiro. Esses militares, por que não houve o golpe? Foi porque a gente tinha legalistas ou porque não tinha apoio internacional, a sociedade não aceitava? Qual que é a tua avaliação? Olha, eu acho que duas coisas. Uma foi a falta de apoio internacional. Essa foi fundamental. A segunda, eu acho que, não vou dizer legalistas, mas eu acho que teve aqueles que tinham receio de dar o golpe, né? Eu coloco muito mais como medo, e aí o Lula atribuiu o covardão para o Bolsonaro, mas vamos dizer assim que não unificou o comando militar. Não, mas parece golpismo recreativo, né? Vem aqui 5 vezes no Alvorada discutir minuta de golpe com o comandante. Com certeza, eles discutiram e tentaram elaborar isso, mas em determinado ponto, que a gente ainda não sabe quando foi, isso causou uma divisão dentro do Estado-Maior, tanto da Aeronáutica como do Exército, principalmente, talvez da Marinha, né? Onde uma parte falou, não, isso aí não vamos entrar nessa, né? Eu não diria que isso seja assim um legalismo, sabe? Mas uma avaliação de que, olha, nós não temos apoio, como é que nós vamos tocar o governo depois, que situação que vai ser criada. Muito mais fraqueza e incerteza do que legalismo. Muito mais fraqueza e incerteza, porque eu acho que não tem quem vai 5 vezes lá discutir uma minuta de golpe é porque tá considerando, né? E talvez no final do processo tenha recuado por ter feito uma avaliação mais ampla e falado, olha, não vai dar certo, né? Então, não vai dar certo, prevaleceu sobre aqueles que achavam que ia dar certo, né? Zaratini, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Carlos Zaratini. Olá, a notícia está de volta com o deputado federal Carlos Zaratini. Zaratini, a gente estava falando desses depoimentos que foram tomados pela Polícia Federal nessa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Qual que é o efeito? A gente viu muito detalhamento, tinha até calendário do golpe, as reuniões, né? Uhum. E a Polícia Federal reuniu um arcabouço muito grande. Qual que é o efeito para o Bolsonaro? Você acha, Zaratini, que a gente chegará num dia em que o Bolsonaro será preso, penalizado? Eu acho que sim, eu acho que vai acontecer isso, acho que o Bolsonaro vai ser preso. Eu só não acho que isso vai acontecer tão rápido como muitos imaginam, né? Porque talvez a opção do Supremo seja levar o processo até a condenação, né? E a partir daí fazer a prisão. Então, eu não vejo como ele escapar disso devido à grande quantidade de crimes cometidos no seu governo. E que efeito você acha que tem a punição, ainda que da reserva, de generais e brigadeiros serem punidos? Por exemplo, o Braga Neto, que é um general que está muito claro o papel dele dentro do golpe, inclusive pedindo financiamento para o Mauro Cid. Eu acho que vai ter um efeito, pode ter muita gente resmungando, mas pouco efeito concreto, real, né? Eu acho que hoje o comando das Forças Armadas está aceitando que haja um processo legal, devido processo legal. Então, se essas pessoas cometeram crime, elas serão punidas, né, da forma que a justiça considerar melhor, né? E essa punição, eu acredito que será considerada pelo comando das 3 forças. A gente teve uma transição política no Brasil, da ditadura para a democracia, muito acordada, né? Muito sem a punição dos crimes dos militares. O Lula, na entrevista, falou, ó, você está vendo um general depor na Polícia Federal. Tem um efeito pedagógico também, uma punição
por um golpismo que nunca aconteceu na história do Brasil. Ele tem razão nesse ponto? Eu acho que tem razão porque isso mostra claramente que as coisas vêm mudando, né? A gente teve vários momentos em que houve tentativa de alguma insubordinação nas Forças Armadas e principalmente no governo Dilma, o general Mourão, ela afastou, né? Eles aceitaram ali, mas, vamos dizer, aquilo propiciou também uma certa revolta interna. Nós tivemos também a Comissão dos Mortos e Desaparecidos, né? A Comissão da Verdade. Comissão também. da Verdade, melhor dizendo. A Comissão da Verdade, apesar de ter sido acordada, né, quando ela apresentou seu relatório, levou certos generais, inclusive generais que serviram aí ao Temer, o Etchgoin, a se revoltar com o resultado, né? E aquilo ser disseminado como, não, isso aí é um absurdo, tal, esse tipo de denúncia, né? Então, nós não vimos uma reação desse tamanho até agora, em razão desses processos que a gente está vendo na Justiça. Teve uma manifestação recente em São Paulo, liderada pelo Bolsonaro. Ele pediu anistia, disse que era o caminho para pacificar o país. O que você acha da possibilidade de uma anistia e qual é a chance dela prosperar dentro do Congresso Nacional? Olha, primeiro a anistia tem que ter as condenações, né? Então, até agora, quem foi condenado foi aqueles que fizeram o quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. Os executores. Os executores, né? Vamos dizer assim. Mas essa anistia, é evidente que ele fala nisso pensando nele e naqueles que estão mais próximos, e não naqueles que estão na papuda, né? Agora, eu acho difícil essa anistia evoluir exatamente porque tem esse grau de unidade das forças democráticas no país, que eu diria que vai da esquerda até a centro-direita. Excluiria a extrema-direita, que essa está claramente envolvida nesse bolsonarismo, né? Está atrás até da anistia. Alguns deles estão preocupados com a anistia também. Mas é uma anistia de uma coisa que não aconteceu ainda, não teve a condenação. Então, é até meio esdrúxulo, né? Falar em anistia sem ter a condenação. E a anistia até é uma espécie de uma confissão do crime. Tá? Exato, porque você pede já para ser perdoado daquilo que você não foi julgado. Então, nem sequer estão apresentando uma defesa que possa convencer o Supremo. O ato do Bolsonaro contou com 185 mil pessoas, segundo o levantamento da Universidade de São Paulo. Na entrevista, o Lula falou, é muita gente, a gente não pode desprezar. Qual que é a força da extrema-direita hoje no Brasil, na sua avaliação? Porque, assim, o Bolsonaro está inelegível e está caminhando para a prisão, mas o bolsonarismo ainda continua vivo. A gente vê figuras, o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, o Ronaldo Caiado, foram a Israel visitar o Netanyahu, que está promovendo um genocídio na faixa de Gaza. Essas figuras, Caiado e Tarcísio, são herdeiros do bolsonarismo? O Tarcísio, com certeza, né? O Caiado eu vejo como aquele tipo de político, que existem muitos, que apoiam o bolsonarismo para tentar aproveitar os votos do bolsonarismo. Então, eles tentam aparecer ao lado do Bolsonaro, em ocasiões que a extrema-direita se manifesta, para tentar trazer esses votos. O Tarcísio não faz isso também, não? Eu acho que o Tarcísio é desse time do bolsonarismo. Eu não acho que ele seja tão diferente assim, não. Está vendo aí a segurança pública que nós falamos, né? Então, agora, existe isso, caras que vão tentar oportunisticamente pegar esses votos do bolsonarismo. Veja você, Rodrigo Garcia em São Paulo gastou bilhões de reais para tentar se reeleger, formou uma frente partidária grande, mas cedeu aos argumentos, às propostas do bolsonarismo. Ele não era bolsonarista, nem é, mas ele acabou, ao invés de fazer uma política de tentar manter, criar e fortalecer um centro político, um centro-direita, pelo menos, ele acaba fazendo muitas vezes coro ao bolsonarismo. E não adianta, aí ele perde, entende? Perde porque a política no Brasil está polarizada. Então, vamos agora, o Ricardo Nunes, lá em São Paulo, prefeito. Prefeito, candidato à reeleição. Candidato à reeleição. O Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio do PT, disputa com ele, há outros candidatos, mas são os dois que estão mais fortes no atual momento. Ele está desesperadamente tentando manter o apoio do bolsonarismo. Se ele perder esse apoio, eu vou dizer a você, é muito provável que ele fique fora do segundo turno. Não é? Por quê? Porque o centro está muito enfraquecido. Veja a situação dramática do PSDB.
A situação do MDB, os outros partidos que não têm muita política, muito eixo político. Então, eu acho que falta ao centro ter uma bandeira, ter a sua dinâmica própria, né? E fica, muitas vezes, cedendo, então, ao bolsonarismo e apoiando certas bandeiras que não tem nenhuma razão para apoiar. Ô Zaratini, eu queria falar um pouco com você sobre a imunidade parlamentar. Você está no 5º mandato como deputado federal. A imunidade parlamentar é uma previsão legítima para proteger e dar independência para o deputado, para o senador, exercer o mandato dele, falar o que ele acha que ele tem que falar. No entanto, a gente tem visto muitas vezes essa imunidade parlamentar ser usada para acobertar crimes de homofobia, transfobia, racismo, violência de gênero. A gente viu na CPI do MST o que eles fizeram, a extrema-direita, o que ela fez com as deputadas federais. É necessário uma revisão da imunidade parlamentar? Imunidade parlamentar pode acobertar todo e qualquer crime parlamentar? Não, eu acho que não, e muitas das decisões do Supremo já limitaram essa imunidade parlamentar. Isso já não é uma imunidade ampla, que o cara faz o que quer porque é parlamentar, né? Ele tem imunidade claramente nas suas opiniões, né? Mas certos crimes, e no caso homofobia, transfobia, isso é crime também. Então tem que ser punido. Zaratini. Não tem punição, eu vou dizer para você, por uma correlação de forças dentro do Congresso Nacional. O Arthur Lira foi eleito com quase que de A a Z, quase, né? Menos o Novo, menos o PSOL, mas quase todo mundo votou nele. E isso leva ele a fazer uma política de moderação com todos os lados. Então, olha, não pune aqui, não pune ali. Porque também quando houve as denúncias contra esses deputados, o que eles fizeram do outro lado? Foram arrumar denúncias contra a esquerda, contra deputadas da esquerda, principalmente. Isso. Né? E pediram a cassação. Então, fica aquela coisa, olha, nem aqui nem lá, vamos zerar o jogo. Então, é uma forma errada de levar para frente esse assunto, né? Eu acho que o Arthur, como ele tem esse compromisso com todos os lados, ele quer manter uma equidistância dos conflitos. Como é que você vê essa hipertrofia do Congresso nos últimos anos? De fato, aumentou muito o poder. Tem a questão das emendas parlamentares, abocanhou boa parte do orçamento público. A gente entende que tem uma legitimidade nas emendas parlamentares, elas não podem ser demonizadas, mas, ao mesmo tempo, elas não podem engessar o Executivo. O Lula está sempre dizendo, eu dependo mais do Legislativo do que o Legislativo depende de mim. Como que essa governabilidade, Zaratini, pode melhorar para o país não ficar tão dependente de uma força tão conservadora no Congresso? Olha, se a força é conservadora, também a responsabilidade é dos eleitores, né? E dos partidos políticos que estão da esquerda, que estão comunicando mal, ganhando poucos votos. Então, vamos também considerar que o que está eleito, né? E tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Então, eu acho que o Lula está certo nisso. Agora, veja só, o Congresso, como você falou, ganhou mais poder no orçamento, uma fatia do orçamento. Isso. Eu acho isso ruim, né? Porque você acaba prejudicando qualquer tipo de planejamento mais organizado das despesas públicas e dos programas. Então, acaba para atender grupos de deputados, colocando recursos da saúde, da educação, que dependem do planejamento. Então, isso acaba desorganizando todo o sistema de planejamento do governo federal. Por outro lado, o Congresso ter ganhado mais força na discussão dos temas, né? E hoje em dia, desde o governo Bolsonaro, revertido vetos do governo, eu acho que é positivo do ponto de vista do funcionamento. Porque se você aprova um projeto, tem maioria para aprovar e tem maioria para derrubar o veto, certo? Tem que exercer essa maioria. O governo que se vire um pouco para tentar, na votação do projeto original, conseguir colocar suas propostas, entende? Agora, aprovado, o Congresso tem mais é que defender aquilo que foi aprovado. Eu sou dessa opinião, seja qualquer governo. Eu fui líder da oposição no governo Bolsonaro, no Congresso, né, e derrubamos muitos vetos, né? E isso eu achei importante. E eu acho que quem é oposição hoje também tem que tentar derrubar os vetos. Respeita a regra do jogo e da democracia. O governo que atue antes
na discussão do projeto lá no Congresso Nacional. Ele tem que trabalhar para que o projeto saia o melhor possível. E muitas vezes o governo comete erros de vetar coisas absolutamente por tecnicidades que não tem não representam nada. Um técnico lá fala, está mal escrito isso aqui, veta. Não, entende? Então eu acho que a gente tem que trabalhar melhor aí. O governo tem que trabalhar melhor e atuar melhor dentro do Congresso. No momento, tem lá no Planalto uma discussão sobre a necessidade de o Lula dialogar mais com os evangélicos. São mais ou menos 1/3 do eleitorado. E aí você tem, os evangélicos não são um bloco monolítico. Você tem lideranças radicais, bolsonaristas, a lideranças moderadas. Qual que é a tua avaliação sobre, primeiro, tem uma necessidade do Lula e do PT dialogar com esse público? E qual que devem ser os termos desse diálogo? Olha, numa situação de normalidade, eu não vejo por que isso teria que ser considerado a religião, num determinado setor religioso, como os evangélicos, diferenciado dos católicos ou de outras religiões. A gente tem que dialogar com todas e permitir a liberdade religiosa no país. Isso o Lula fez sempre, a Dilma fez e nos nossos governos nunca houve nenhuma perseguição a nenhuma religião. Então, essa é a primeira coisa. Mas esse problema foi criado. Quer dizer, você tem uma propaganda anti-esquerda, anti-governo muito forte entre os evangélicos, que apela para os valores, né, para valores da família, valores cristãos, e que contrapõe aquilo que o governo faz. Então, o governo tem que mostrar que essas coisas não se contrapõem, que o que está havendo é uma tentativa de distorcer aquilo que o governo faz. Então, o governo adota medidas de saúde pública que são distorcidas, são consideradas, está promovendo o aborto, está acabando com a família. Então, essas coisas nós temos que dialogar mais, né? O governo tem, antes de tomar a decisão, fazer o diálogo, tem que ter um cuidado maior nesses temas, né? Eu acho, você vê, aquela portaria que estaria sendo engedrada lá no Ministério da Saúde em relação ao sistema, a interrupção da gravidez. A interrupção da gravidez, né? Isso não tinha nenhum diálogo com ninguém. Ninguém no Congresso sabia dessa portaria. De repente aparece e a gente acaba tendo que ficar na defensiva ao invés de mostrar o porquê daquilo que está sendo feito. Zarate, nosso tempo acabou, mas eu queria falar de um tema que eu acho muito importante ainda com você, rapidamente, que é a regulamentação das redes sociais. Você acabou de falar, olha, muitas vezes tem notícias que são mentirosas, fake news, o PT vai fechar a igreja quando não fechou a igreja, está tratando a questão da interrupção da gravidez, do aborto, numa perspectiva de saúde pública, não significa que vai incentivar as mulheres a abortar mais ou menos, mas vai tratar aquelas que recorreram a esse expediente que estão sofrendo e querem atendimento na rede pública. Está parada no Congresso essa regulamentação. Perto das fake news, está congelado lá, houve uma tentativa de aprovar, o Arthur Lira se empenhou e não conseguiu. Você acha viável, temos um ano eleitoral, aprovar isso em 2024, ou não acha, é algo que vai ficar para 2025, e qual que é a necessidade de se fazer isso ou não? Olha, isso eu diria que é uma das questões importantes na questão democrática, a questão da comunicação, né? Se a gente tiver um poder das plataformas, das big techs tão grande que permita a circulação de fake news sem nenhuma punição, nós vamos estar prejudicando a democracia brasileira, certo? Porque é um poder econômico gigante, é uma capacidade de comunicação fantástica e isso acaba impedindo que você restabeleça a verdade em curto prazo. Então, é necessária uma regulamentação. É necessária uma lei das fake news. Então, eu acho que a gente deve trabalhar para aprovar isso ainda nesse semestre, antes das eleições de outubro, né? Agora, tem dificuldade? Tem, mas se a gente não enfrenta o debate, a gente fica parado e nada avança. Então, eu acho que isso deveria estar colocado. Tem os projetos que regulamentam a reforma tributária, que são importantíssimos, mas acho que tem tempo, sim, para a gente votar esse tipo de projeto. Zaratini, te agradeço muito a entrevista, obrigado. Boa noite, até uma próxima. Obrigadão. Pessoal, muito obrigado pela audiência, boa noite, até a semana que vem.